Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do programa Inteligência Solidária, aqui do canal TV Rede Pública, TV Pública. E a gente está hoje com o Jerônimo Vitor. Nosso sinal hoje não está muito bom, pessoal, né? O Vitor está numa área. A gente vai tentar fazer aqui a programação, mas se não rolar, a gente volta com o Vitor um outro dia. A gente teve aí alguns testes para tentar realizar o programa de hoje. É extremamente interessante. O Vitor, que é estilista, é da área de moda. Ele tem aí uma experiência muito legal, tá aí no circuito dos famosos, né? Participa da Fashion Week. Porém, o Vitor tem uma veia muito humana, muito social, aí de várias ideias de atuação. Tem muitos projetos com empreendedorismo com mulheres, com moda. Então, é uma pessoa muito legal da gente conhecer e saber o que ele. Oi, Adri, voltei. E aí? Eu voltei. Deu para voltar aí? É o Covid, vê o Covid. Vamos lá, vamos parar. Nem vou falar nesse nome mais. Vamos lá. E aí, eu quero ouvir o Vitor se apresentar e falar um pouquinho da experiência dele. Vitinho, hoje vai ser com emoção, pelo jeito, viu? É com emoção. Fala para nós quem que é Jerônimo Vitor, se apresenta. Fala um pouquinho da sua atuação na questão social da moda. Como é que a moda interage com a questão social de geração de renda? Então, na verdade, a minha ideia, eu me intitulo, né, como estilista pensante. Então, eu saio muito dessa zona do conforto, onde só é glamour e business, para trazer uma consciência, né? Porque eu acho que a roupa, ela tem o nome, poder de empoderar. Porém, ela é a terceira renda econômica do país. Através da moda, ela emprega muitas mulheres e o fator financeiro é muito alto, essa escala, porque você vai desde a tecelagem até a costureira. Então, existe um viés muito grande nisso. Eu, como estilista pensante, eu não gosto, não fico só no glamour. Eu acho que você dá emprego desde a faxineira a mulher que está lá costurando, o balconista da parte de aviamento, o rapaz da tecelagem. Então, ela acaba agregando toda uma cadeia trabalhística que às vezes não é enxergada. O que eu acho importante nesse momento de pandemia, eu até, assim, eu estou vendo muitas lives, inclusive do São Paulo Fashion Week, com Paulo Borges, João Braga, que são ícones, né, do Brasil, que tem os pés no chão e vão muito além do glamour. Porque é muito bonito você ver um red carpet, pessoa usando uma roupa super glamourosa, joias, mas o que vem atrás? Então, atrás disso vem uma costureira, vem o balconista, vem a tecelagem, vem o tingimento. E a função da moda principalmente nesse momento, é a autoestima. Então, a mulher ela tem que ter uma autoestima, não só a mulher, como o homem também. Mas a moda foi muito focada para a mulher. Antigamente, se você estudar moda, você vê que os reis ditavam moda. O homem era o impressionante. Ele vinha, diga o Luís XIV, né, que os botões dele eram de diamante,
E aí, com o tempo, foi mudando esses ícones, que foi para as deusas de Hollywood. Hoje nós temos muitas pessoas de Hollywood que as pessoas copiavam as roupas. A Elizabeth Taylor, ela ganhava muita roupa, muitas joias. Inclusive, ela tinha, né, uma pérola que foi doada para ela, foi dada de presente. Então, assim, você vê a grandeza e o envolvimento da moda num grupo que vai além da costureira, do estilista. O estilista fez. Não, o estilista não fez. Ele propôs um trabalho que vem tudo com agregados com trabalhos, né? Que hoje você vê muito mercado de trabalho, que as pessoas têm que dar valor para essas pessoas que antigamente eu acho que era meio invisível, né? Hoje a gente fala muito do enfermeiro, do médico, do motoboy, do carregador de lixo, que são tudo pessoas que antigamente era meio invisível. E dentre esse mercado, essas pessoas, elas também vêm com uma indumentária. Legal. Vitinho, e como é que a Diga. gente consegue associar tudo isso com aqueles trabalhos? Pessoal, eu conheço o Vitor há um bom tempo, conheço ele porque, coincidentemente, nós desenvolvemos um projeto, eu na área social e ele com moda colaborativa, num lugar chamado Como Assim?, que fica ali na Benedito Calixto, que é uma loja bem moderna, né? Já é um conceito bem criativo, bem. E o Vitor estava lá. Como é que você pensa, Vitor, essa questão toda da moda? Como é que passa por essa questão social, né? Que eu já conheço, eu sei que é muito legal o seu trabalho, você consegue fazer com que várias mulheres gerem renda, principalmente mulheres de comunidade. Como é que você vê isso transpassando, todo esse glamour que a moda traz, igual você falou que os reis, né? Eu lembro que eu assisti um filme de uma rainha e ela ditava uma moda mesmo, ela colocava uma roupa, todas as mulheres colocavam a roupa igual, no dia seguinte a plebe também queria, é uma coisa muito louca, né, como influencia, e tradicionalmente influencia isso, né, e hoje é uma coisa, assim, tão natural, né, e tão, assim, livre, a moda é muito livre, né, mas como é que você vê isso junto com o social, né, como é que é essa nova moda? Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista na CBN, falando com as organizadoras da Fashion Week, falando que elas estão pensando hoje num evento mais virtual e tudo isso. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho como é essa questão que você vê do social relacionada à moda. Então, eu acho que é o ser e poder. Todo mundo pode. E a inclusão social, que antigamente era uma coisa meio de fachada, a linguagem solidariedade, inclusão social, profissionalismo, você agregar a essas pessoas, você dá educação, ou você auxiliar elas, você provocar um bem-estar para essas pessoas. Então, eu acho que a moda também tem esse viés. Eu já fiz trabalhos com pessoas que eram mulheres de presidiários, que viviam conflitos dentro de casa, o marido estava preso, e ela não tinha habilidade. Até porque a pessoa está muito, particularmente, ela está muito psicologicamente afetada. Então, a moda tem essa função. Eu fiz um trabalho com tingimento artesanais, que hoje é um foco da moda também, que é o tie-dye, que você faz amarrações com pinturas de tecidos. Teve uma época que eu trabalhei com chá, café, e ao mesmo tempo você traz essa mulher não visando o comercial, você visa o lado emocional dela, você resgata ela para uma vida melhor. Então, a moda tem essa função. Tem uma brincadeira que eu faço também, que é transformação. Às vezes, as pessoas de vários mundos sempre teve o desejo de ser noiva, porém não foi noiva. Então, eu brincava com as mulheres, falava, não, hoje você vai ser uma noiva. E isso é muito legal, se agregar.
Outro trabalho que essa pandemia me trouxe, o descarte de tecidos. Tem muitos estilistas, muitas fábricas que acaba poluindo o meio ambiente, jogando restos de tecidos. E esses restos de tecidos hoje podem ser aproveitados, principalmente para fazer máscaras, ou outras coisas também, sacolas, enfim. Então, você ter essa preocupação com o meio ambiente e educar essa pessoa, otimizando a vida dela, fazendo com que ela participe desse movimento, ela vai se sentir uma pessoa útil, ela vai se sentir engrandecida, ela vai fazer parte desse contexto. É muito legal quando você traz uma pessoa que tem algumas roupas e você fala, meu, vamos otimizar essa roupa. Eu não falo customizar. Customizar, você coloca um botão. Não. A gente vai otimizar. Que vem da palavra ótimo. Legal, legal. Então, às vezes, a pessoa só tem um blazer. Eu acho que a conexão do... Vitinho, eu acho que a sua conexão deu uma falhada de novo aí, hein? Vamos ver se melhora. Uma calça, e aí tem até aqueles valores agregados, ou ela entra live, tem muitos movimentos agora, e eu não sei o que aconteceu, que ela deu uma saidinha, mas ela voltou. Então, essa legal. Parte de você reconstruir é muito interessante. E até mesmo como presente. Eu fiz um trabalho também, as pessoas pegavam roupa, otimizavam e presenteavam alguém. E tem um simbolismo também. Quando você vai no brechó, você pega uma peça de uma grife famosa que às vezes você não tem condições de comprar naquele momento, que é desfile do momento, aí ela vai para o brechó como presente e você tem um valor agregado por marca, por estilo, por década. Então, eu acho que isso daí você pode trabalhar esse mercado e valorizar a pessoa como ser, sabe? Independente, falar, eu não tenho habilidade, mas quando você provoca isso, eu acho que uma ONG, ela tem esse poder. A partir do momento que você reúne algumas pessoas, cada uma tem um problema. Legal, então, eu não estou preocupado com tirar ela do problema. Então, eu vou desafiar ela a usar tecido, eu vou desafiar ela a brincar com colagem, se ela não sabe costurar, existem colas que você pode usar, utilizar, você tem tingimento, você tem pintura, e ela, naquele momento, ela consegue fazer uma terapia. Ela não vai pensar no marido que está preso, no filho que é drogado. Então, você dá um abraço inconsciente, você tira ela do sistema daqueles problemas momentâneos, e você faz com que ela também se renasça. Eu tenho casos de algumas pessoas que eu trabalhei, hoje ela criou uma função de vender, então ela criou um valor financeiro e ela comercializa. E antigamente ela chegava e falava, eu não tenho capacidade, até porque as pessoas, quando vai para uma ONG, ela está muito carente. Então, a função da moda também é abraçar desse lado diferenciado, não como o comercial, mas como também uma função. Ou também, como também já peguei algumas pessoas que tinha uma aparência, porque já vem de uma criação muito hostil, e ela não se sentia tão mulher, tão bonita. A autoestima baixa. Até Vitor, você consegue me ouvir? Não, você consegue... Vitor, você está conseguindo me ouvir? Eu acho que assim, tem várias coisas aí
que são muito interessantes que você está falando e que é muito legal. Então, assim, eu vou só fazer alguns recortes aí para contextualizar, porque eu acompanhei o seu trabalho e é muito interessante. E tem tudo a ver, principalmente, com a questão da marginalidade e da violência da mulher. E de fato é verdade. O que acontece? Na verdade, assim, a questão da moda, principalmente a mulher, está muito relacionada à questão da autoestima. Então, a mulher se sente empoderada, como você falou, e bonita quando ela está arrumada, e tem aquela questão toda, que é extremamente importante. Tem uma questão até psicológica. Então, o que, que acontece? Quando a gente trabalha essa questão de trazer algo novo para ela aprender, já é a saída do ponto de saída que ela está, que ela vê uma luz no final do túnel. E aí isso também pode ser incorporado, além da autoestima, além do empoderamento dela se sentir capaz de poder produzir, de gerar renda, né? Aí tem a questão da geração de renda, que ela pode aprender esse ofício e trazer para dentro da casa dela, né? Então é tudo isso relacionado. Eu lembro que tem um projeto de dentistas, tem uma rede de dentistas em São Paulo, no Brasil, que até teve com a gente o ano passado num evento que a gente fez, que foi virada voluntária, e elas levaram uma exposição que foi muito legal. Você estava com a gente, é verdade, estava com a gente. E aí as mulheres que sofriam violência doméstica, que perdiam os dentistas reformavam a arcada dentária delas e tinha uma transformação muito grande, é como se desabrochassem, elas renascessem para uma nova vida. Então, assim, a questão da autoestima, da aparência para a mulher, e de poder gerar uma renda é extremamente importante, imagina, é uma questão essencial. E aí tem uma coisa muito legal que eu gostaria que você falasse, que você é diretor de uma ONG, não é isso? É o Instituto Evoluer, e você tem projetos de oficinas para mulheres com costura, né? Como é que é isso? Como é que você pensa isso? Então, na verdade, a ideia é trazer mulheres, independente de data, de idade, né, de posições sociais, trazer ela para dentro da ONG, fazer uma pesquisa com ela, voluntária, e fazer com que elas se mantenham dentro da ONG, usando de vários momentos. Primeiro, criativo, pintura. Então, seria uma terapia. E, ao mesmo tempo, a gente começa a observar qual a ferida dela, né? Porque cada mulher tem uma ferida. Tem a pessoa que é o filho, outra que é o marido, às vezes é a própria pessoa mesmo, ela não se aceita, às vezes é a família. Então, tem vários pontos. E aí a gente começa a separar, depois tem o primeiro momento, que é uma pré-seleção. Segundo momento, a gente trabalha junto com elas. E o terceiro momento, aí a gente vai curar, de certa forma. Quando eu falo curar, existem algumas mulheres que tiveram problema com o pai, tiveram problema, você é burra, você é feia, tem a coisa do racismo, que hoje foi um patamar de vozes que se soltaram, independente de Estados Unidos, mas assim, ecoou no Brasil, e no São Paulo Fashion Week, que é mais o meu mercado, o Paulo Borges, ele escutou várias pessoas, e eu tive contato com muitas meninas e rapazes também, que sofreram discriminação racial, e no momento eles não usaram eles não tiveram voz para falar, porque ele tinha medo de perder o trabalho dele ser excluído. Então, assim, essa falta de oxigênio que o Jorge sofreu lá, Snape sofreu aqui. Então, eu acho importante também abraçar essa coisa do racismo que nós praticamos, eu estou falando eu como branco, que às vezes é muito inadequado. Então, a gente tem que se reinventar. E a ONG, ela tem que também reeducar as pessoas, como algumas palavras que, às vezes, para a gente não é tão ofensiva, que é mimimi, mas não é mimimi. Quem sente na pele e faz o
seu retrato e fala para você, você vê que não é uma coisa muito... Só quem sente na pele, não é nem... Eu tenho um trabalho que eu quero fazer junto com a ONG também, que é sobre o racismo. Já está há um tempo, desde quando houve a eleição do presidente negro, então eu já tinha essa visão de trabalhar essa área, como também tem as plus size, e eu acho que a ONG é o momento, é o que eu falei para você, no terceiro momento, você se separar. Então, tem pessoa que tem problema com obesidade, e ela não se sente nada. Então, o negócio dela é fazer comida da comida, e ela não se sente nem como um ser, ela é muito julgada. Então, você separa essas pessoas que são problemas diferentes, racismo, obesidade, autoestima, e aí eu quero tratar de um jeito para fazer com que ela seja inserida no mundo, no mercado, no mundo da moda, que é empoderamento. É que a gente está falando Nós de temos algo, muita né? diva. O que você está falando é que, assim, para mim, para você, é muito próximo, é verdade. O sentimento que a gente que trabalha muito próximo da questão social, das pessoas que têm aí uma série de traumas e a pessoa que é marginalizada e carrega isso muito forte, essa questão de trabalhar a moda e com essa pessoa é muito importante, né? Tem um efeito aí, eu acompanhei, né? Esse trabalho que a gente fez na Como Assim, lá na Benedito Calixto, que é um espaço de moda, são artistas que eles criam as suas modas, né? Na verdade, é algo bem específico, o produto você não acha em loja, porque é a criatividade de cada artista. E aí o que a gente percebe é o seguinte, essa questão social, porque, de fato, é verdade, a pessoa que sofre marginalidade por preconceito, por ser mulher, por ser pobre, por ser negro, por ser homossexual, a marginalidade fica muito próxima, né, da pessoa. Então, a questão da moda talvez seja uma ponte para que essa pessoa tenha um novo olhar sobre a vida, né, e um olhar, de repente, mais leve, um olhar mais, sabe, de aceitação, porque a pessoa começa a trabalhar e vê o belo, né? Quando você trabalha a marginalidade, cria o belo, uma coisa que eu sempre acompanhei na essência, né? Quando a gente é gestor social, então assistente social ou sociólogo e trabalha nessas frentes, uma coisa que eu sempre ouvia é da gente trazer o belo para essas pessoas. Então, assim, o cara já está num abrigo para morador de rua, ou a mulher, já está lá na situação, a última situação do ser humano, que é morar num abrigo e que você passa por situações horríveis, está na cama, de repente você vê carrapato, aí você vê a pessoa do lado que não está passando bem e passa frio, de repente você cria uma peça de roupa, ou você torna uma coisa bela, fica... Nossa, você tá chique, hein? Isso aí é vinho ou é água? Tá chique. Água! Chiquérrimo, chiquérrimo. Então, tô brincando, mas assim, a gente tá falando de uma coisa bem séria que talvez para mim e para você seja muito próximo, né? E a gente tem essa clareza. Sabe o que eu Isso eu acho aprendi? legal você falar. Sua visão é muito apurada. Eu adoro o jeito que você fala, que não ofende e as pessoas compreendem. Porque quando a gente fala muito difícil, as pessoas não compreendem. Eu tomei isso como uma lente de aumento. Então, assim, quando eu pego uma mulher, ou um homem, ou qualquer pessoa, eu uso uma lente de aumento. Só que essa lente de aumento tem que me mostrar o que ela tem de melhor. Então, são pessoas muito criativas e que, às vezes, por uma frustração, por uma imposição, ou por algumas pessoas que não viu essa luz nessa pessoa, eu foco essa lente de aumento e tem que aumentar essa autoestima, sim. Tem que mostrar que ela é possível. Você tem que autovalorizar. Você tem que sempre estar, não, melhor. Você fez o seu melhor. Faça o seu melhor. E você resgatar essa pessoa com autoestima, porque a autoestima é a melhor coisa que tem no mundo. Inclusive, eu estava conversando hoje com um amigo meu, e ele estava falando sobre saiu um aplicativo que as pessoas mudam de face. O homem fica mulher, a mulher fica homem. Aí o cara brincou comigo e falou assim, a melhor coisa é você ter autoestima, porque quando você acredita em você, independente de raça, credo,
linguagem sexual, você entra e você ilumina, porque as pessoas querem o quê? Ela quer o melhor, ela não quer tristeza, ela quer felicidade, ela quer alegria. E esse meu amigo, ele é muito engraçado, ele gosta de brincar com as coisas, Muito legal. E é e eu uma acho alegria, interessante. né? É uma alegria trabalhar com moda, é uma alegria, né? Eu lembro que, Vitor, eu estava lá, eu trabalhava com a área de população de rua, né? E você desenvolvia várias oficinas, e mesmo assim, né? Quando o trabalho belo, tem uma alegria. Olha, Vitinho, eu vou te falar aqui, tem 3 perguntas. A gente tem mais um tempinho que dá para aproveitar. Eu vou te fazer aqui. Olha, a gente está sendo acompanhado pelo Celso Leal, você conhece bem, o Alexandre, a Juliana, a Silvana, a Rosa Malena está com a gente. Tem pessoal aí, tem 3 perguntas aqui que eu vou fazer para você. Você pode se dizer que esse tipo de ocupação, né? Ou seja, quando você desenvolve o ofício de costura, a pessoa que trabalha com isso, ela se sente produtiva e consegue dar a volta por cima? Essa é a primeira. A segunda é, Vitor, você já conheceu alguém na moda que conseguiu sair e ser empreendedora? E por último, como é o seu processo criativo, né, nessa questão da moda e do social? Então, são 3 perguntas que dá para responder tudo junto, Vitinho. Primeiro é se a pessoa que está, né, na questão social e costura, se ela se sente produtiva, se ela saiu para a geração de renda, se ela conseguiu se sustentar trabalhando com moda, e se isso as pessoas podem criar também quando elas aprendem. Sim, eu acho que assim, a pessoa que entra no meio e ela participa, ela já se sente, ela já faz parte da coleção. Eu aprendi com um estilista muito famoso, é o Walter Rodrigues, eu trabalhei com ele, eu fiz um estágio, eu fiz um trabalho focado com ele, e foi muito importante, porque quando ele falava, olha, a coleção vai ser baseada no Japão, e na reunião que a gente fala é laboratório de criação, e aí todo mundo se reunia, todos os estilistas, o modelista, a costureira, e ele chamava, eu ficava meio assim, eu falei, ele vai chamar o quê? Ele chamava a faxineira, ele chamava a moça que servia café, ele me chamava o motorista, porque todo mundo tem que abraçar, é que nem um time de futebol, a moda também pode ser isso. Você traz todo mundo, você quer ganhar? Então tem que ter todo mundo, e todo mundo falar a mesma linguagem, porque alguém vai querer te derrubar. Então vai pegar um e falar, e aí, o que está acontecendo lá dentro? Como é que é? Se todo mundo estiver junto, engajado para vencer, a perspectiva é muito boa. E a partir do momento que a faxineira, a quem vende café, ou qualquer pessoa que tem o seu valor, ela está lá porque ela tem um valor, essa pandemia também colocou essa lente de aumento que nós precisamos dele. Quando o modelo entra na passarela ou algum artista está usando sua roupa, ela sabe que ela participou. Ela estava junto com você no laboratório de criação, ela estava junto com você dando cafezinho, o motorista está... Se a pessoa ganha dinheiro, ganha sim, muito. Inclusive, eu fiz um trabalho onde a ONG trabalhava só com pano de prato. Não tenho nada contra pano de prato. Porém, ele só trabalhava com pano de prato, cortininha. Falou, Vitor, vamos fazer um trabalho junto comigo? Eu desenvolvi um trabalho com essa turma e nós fizemos roupa com a linguagem de pano de prato, pinturas de pano de prato em calça. Legal, Vitinho, legal. A gente, aqueles bicos de crochê que a menininha fazia no pano de prato, eu falei, não, você vai fazer na camiseta. Hoje ela se deu muito bem, ela mora em Minas, e para ela foi um foco muito legal. Hoje ela comercializa, ela tem uma vida social muito bem definida, e foi através de um trabalho que é o olhar diferente. Então, o que a gente fazia no pano de prato, ela fez na moda, várias pessoas fizeram, e ela falou, não, eu vou seguir isso como profissão. E a última pergunta... Tem uma pergunta aqui legal, eu achei interessante, porque agora a gente está na moda do plus size. Aí tem uma pergunta assim, mulheres acima do peso como eu. Eu sei que foge um pouco do contexto social, mas a gente sabe que é importante isso daí também, porque tem muita mulher de comunidade que está acima do peso, que faz as suas oficinas de geração de renda, e está totalmente relacionada à questão da autoestima também. Então, mulheres acima do peso como eu precisam sempre estar com roupas legais? Qual a sugestão sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso?
Na verdade, essa coisa de plus size existe assim, seres humanos. Então tem a magra, tem a 42, a 38, a 50, a 56. Na Europa, grandes marcas já fazem números maiores. Até porque a estrutura do corpo humano, de uma italiana, de uma europeia, são grandes. A camiseta para um homem brasileiro é diferente da Europa, da Itália, da Alemanha. Então, o plus size faz parte de um contexto da moda, sim. E ela tem que se sentir muito bem, porque esse olhar do mundo da moda também tem que olhar para esse grupo. Até porque é um grupo que você tem uma menina de 15 anos, que ela é plus size, você tem uma mulher de 40 e tem uma mulher de 50 anos. E todas elas têm que estar na moda. Então, esse mercado, que é um mercado que eu abracei, eu fiz uma pesquisa, e às vezes elas são maltratadas. Você vai numa loja, você fala, não, a gente só faz tal número. Não, você tem que abraçar esse momento. Não precisa você estar dentro daquela, eu só uso preto, isso porque isso engorda. Você tem que fazer os seus pontos focais. Então, para uma plus size, você tem que dar um decote V, então tem que ter algumas orientações de um corte, de um tecido, de uma vestimenta, vai valorizar essa mulher e ela não tem que ser excluída, até porque existem várias pessoas em outros países que são plus size, se vestem muito bem, e as grandes grifes faz questões de ter ela no seu... É verdade, viu, Vitor? Eu vou te falar, olha, cliente. São clientes muito obedientes, elas são muito permanentes, elas se vestem muito e elas precisam de uma... Sou fiel, essa é a palavra. Vitinho, sabe o que eu acho assim, né? Você fala uma coisa que é legal mesmo, porque tem um monte de. Imagina, esse negócio de a pessoa estar acima do peso, estar abaixo do peso e se vestir bem é muito relativo. Eu acho que assim, hoje as pessoas têm que se vestir e se sentirem bem, né? Isso que é isso. A gente está num momento tão legal em relacionado à moda, porque as pessoas têm uma liberdade de expressão, de poder colocar o que elas quiserem, né? Agora, assim, voltando para a nossa questão social, o que eu vejo relacionado à questão da moda? Quando você faz, por exemplo, oficinas, né? Oficina de geração de renda, aí você trabalha com madeira, é uma coisa, você trabalha com construção, é outra coisa, mas, por exemplo, no Fundo Social do Estado de São Paulo, onde a primeira-dama é a coordenadora lá, né? Tem uma oficina de costura para mulheres. E eles dão as máquinas, né? Eu acho que assim. E aí você vê depois a transformação. Inclusive, esses dias eu estava ouvindo o depoimento de uma mulher que passou por violência doméstica e ela conseguiu continuar com o marido, transformar a relação dela por conta de uma oficina de geração de renda, em que ela aprendeu a costurar e ela fazia vestido, agora eles estão fazendo máscara, mas ela também recebia doação de cabelo para fazer peruca para doar para mulheres com câncer. Então, assim, a moda, né, a questão do empreendedorismo, a questão social, ela consegue transformar algo muito mais forte, né, que vem de fato de dentro. Então, a pessoa está em depressão, ela vai para a expansão, porque ela consegue se sentir importante porque ela fez algo que deixou outra pessoa bonita, ela consegue se sentir importante porque ela conseguiu levar uma renda para dentro da casa dela, ela se vê criativa, e assim, aquele sentimento de impotência, de se sentir submissa, de se sentir inferiorizada, é suprido quando ela aprende esse novo ofício. Então, assim, os benefícios são inúmeros, né, quando você tem... Então, você trabalha com a moda na questão social, né? Eu estava até esses dias conversando com a Luísa Brunet, né, que ela é modelo, e ela contando a história dela, que ela, na verdade, ela era empregada doméstica, e aí tinha um desfile na cidade dela, que o patrão dela, alguém do convívio dela conhecia, no desfile faltou uma das principais modelos, e não encontraram ninguém, por conta da altura dela, ela começou a participar, e daí ela se tornou a Luísa Brunet. E ela fala isso, né, que assim, as pessoas associam, e ela sempre se sentiu assim, imagina, magrela, alta, eu não sou bonita, e aí ela foi para o mundo da moda e se tornou quem ela é hoje. É engraçado que
como a gente pode relacionar essa questão social com essa questão da moda, né? É tão engraçado, a gente nem imagina o poder que tem isso. O que é muito legal, Érica, é que assim, a ONG ela dá oportunidade. Quantos talentos nós temos que quando você dá oportunidade, floresce. Assim, dica de passagem, existe muita empresas de outros países que vão para a Rocinha, vão aqui para a favela de São Paulo, para outras favelas e cria projetos. Até mesmo em Trancoso, tem uma alemã que ela fez um projeto lá com os pescadores. E ela tira artistas, bailarinos. Então, assim, quando você dá oportunidade, que eu acho que esse é o importante de uma ONG, ela abre espaço para dar oportunidade. E ali você vai lapidar. De repente, tem uma pedra muito rara lá que vai só ser sucesso. Então, além do lado humano, essa descoberta de pessoas que são tão marginalizadas que elas não se enxergam empoderada. O caso que você falou da Luísa Brunet, eu já vi várias vezes ela. E então, esse momento, você vê que ela, no mínimo, ela não tinha a noção do potencial dela. E foi dado o quê? Oportunidade. Então, hoje, o papel do voluntariado, das ONGs, é você dar oportunidade e você nessa, eu já fui scouter, você escolhe, você vê assim e fala, não, aquela pessoa tem potência, e você traz ela para você, se trabalha ela, você educa, e dentro do conteúdo, aquilo vai te dar, sim, muita felicidade, porque você salvou uma vida, existe uma gratidão que é infinita, que é melhor do que qualquer pagamento financeiro. Quando a pessoa que já encontrei alguns modelos, fala, meu, esse cara, eu trabalhei para ele. Essa coisa mesmo que eu debati até com o Paulo Bode, São Paulo Fashion Week, falando sobre o caso do racismo. Aí algumas pessoas estavam falando de algumas grifes que tratam mal as pessoas. E aí teve um depoimento de um modelo meu que falou assim, olha, Victor, na minha coleção, na minha grife, o meu patamar sempre é assim, eu trabalho sempre com 2 gêmeos e com 4 etnias, uma negra, uma japonesa, uma morena e uma ruiva. Porque o meu nome, Jerônimo Vitor Fashion Vitor, ele representa essa união de povos, essa etnia. E os gêmeos, porque mesmo você tendo 2 pessoas iguais, cada uma tem uma personalidade. Então, ela tem que ser respeitada. Mesmo ela usando minha roupa, ela tem que ser respeitada na individualidade dela. Então, essa coisa do respeito é muito importante. Legal, Vitinho. Só tem mais uma pergunta que eu recebi aqui no meu celular, que é que tem um pessoal lá do Fundo Social, do Governo do Estado, assistindo a gente para falar da questão da moda social. E aí, o que eles estão perguntando? Parece que você tem aí um projeto futuro de trabalhar com máscaras. Como é que é esse projeto que você está pensando de trabalhar com as máscaras para gerar renda? Então, na verdade, o que eu penso nas máscaras? A máscara, a metragem, eu fiz algumas, umas com araminho, outras sem araminho. A mais habituê, que é aquela que tem algumas dobraduras que você estica ela no corpo e coloca atrás da orelha através de elástico. Eu vou solicitar para alguns amigos meus que descartam retalhos, que aí você também ajuda o meio ambiente. Então, eu quero pegar alguns tecidos que iriam para o lixo, que aí o meio ambiente é difícil absorver isso, e fazer algumas máscaras, independente de cor, mantendo o elástico, fazendo os recortes para proteção e doar para comunidades próximas a pessoas que não têm esse tipo de poder financeiro, porque assim, hoje em dia, para você sair, você tem que usar no mínimo 3 máscaras. Então, a cada 4 horas você acaba trocando, porque ela fica umedecida, e isso proporciona a infectar a
tua máscara. Então, é legal você ter 3 máscaras, um saquinho de plástico para estar colocando. E essas pessoas, às vezes, elas não têm poder financeiro para comprar. E assim, imagina 7 dias da semana, quantas máscaras são? Então, eu penso muito no pessoal da comunidade, que já vive meio com um problema financeiro, meio escasso, eles vivem em ambientes de um cômodo é 10, 8 pessoas. Então, assim, são pessoas que é um pouco invisível, né? Então, existe um momento que no Natal, na Páscoa, e eu quero permanecer fazendo esse trabalho. Então, eu vou pegar desses amigos meus e confeccionar algumas máscaras, até ensinar também eles a fazerem algumas coisas com elástico, sem ter que usar a máquina de costura, e ajudar esse grupo, que é um grupo de risco, que respeita a eles e respeita também o público em geral. Vitinho, e também o meio legal. ambiente, né? Que você Sim, não vai descartar um tecido que é produzido. Vitinho, chegou uma última pergunta, a gente já está dando o nosso horário. As pessoas estão perguntando como elas fazem para aprender o curso, para costurar, como é que elas fazem para ter o seu contato. Existe alguma coisa na internet para participar das suas oficinas de costura social? Então, o meu núcleo, na verdade, eu tenho as minhas redes sociais, plataformas digitais, que é Jerônimo Vitor, Fashion Vitor, o Jerônimo é com J, né? E aí vocês podem mandar mensagem que a gente vai estar criando um grupo junto com a ONG, que nesse momento de pandemia a gente vai criar uma quantidade de pessoas para que a gente atenda juntos, né? Então, assim, um grupo de 30 pessoas e trabalhar com horários que seja adequado para todo mundo. Então, a gente vai acabar se ajustando, né? Fora isso, eu tenho um canal no YouTube, e aí eu estou pretendendo fazer um trabalho do tie-dye, mas o tie-dye, essa coisa de tingimento artesanal, vai muito além. Então, é legal a gente bater um bate-papo, até mesmo na Benedito Calixto, e aí, de repente, a gente pode se juntar, você, Érica, e a gente faz um dia, cria um workshop, e já começa a criar alguns grupos, para que isso crie um trabalho de formiguinha, a coisa da máscara também, a gente cria algumas máscaras que é muito maleável, que você não precisa usar o tecido, a costura, que eu já vi, já foi comprovada perante médicos, então nós conversamos muito, é uma coisa super segura, e você também acabar ajudando a pessoa que está próxima de você, que o mais importante hoje em dia, além de se trabalhar com essas empresas que são verdadeiramente que ajudam as outras pessoas, é você olhar do lado. Então, eu acho muito interessante você colocar um recado para os. Eu acho que travou. Vitinho, está travando. Bicho, né? Muito legal. Então, muito obrigado. Muito legal. Olha, a gente está chegando aqui no final. Acho que está travando um pouquinho a tela do Vitor. Vamos ver se dá um tempinho. Mas enquanto está travando, não sei, o meu está normal? Alguém da produção pode falar se a minha imagem está normal? Que aí eu vou falando enquanto o Vitor volta ao normal. Deixa eu ver, chegou mensagem aqui. Tá, então vamos lá. O que eu queria falar? Enquanto o Vitor está lá, voltando, na verdade, nós estamos hoje com uma dificuldade de sinal, pessoal. O Vitor, né, artista tem essa questão da criação e cheio de ideias, então, até a gente fazer essa conexão no diálogo, leva um tempinho mesmo, mas ele falou vários pontos que é importante a gente pensar. Enquanto ele não volta, não sei se ele volta, eu vou fechar aqui. A gente começou hoje um pouquinho atrasado, né? Porque a gente estava tentando, de fato, se conectar. Mas o Vitor, ele faz um trabalho
Ele é um estilista que está aí com várias personalidades famosas, e eu conheço ele, está com a Constanza Pascolato, trabalha com a Erika Palomino, tem vários aí, como ele falou, o pessoal do Fashion Week, mas ele não quis parar, se esgotar somente na moda. Então ele tem, em paralelo ao trabalho dele de moda, ele trabalha com mulheres, para a geração de renda de mulheres marginalizadas, ou mulheres de periferia, ou mulheres que sofrem violência doméstica. E aí ele ensina essas mulheres a costurarem, essas mulheres fazem vestidos maravilhosos, elas viram de verdade costureiras, e elas conseguem sair do ponto que elas estão da marginalidade para a questão da produtividade e da criatividade. Então, ele é diretor desse instituto, chama Instituto Evoluer. Depois a gente pode passar e deixar aí as redes sociais dele. Deixa eu ver enquanto ele não volta, se ele volta. E aí ele falou de vários pontos que é importante, né? Eu estive junto com ele e eu vi a transformação que mulheres que participaram dessas oficinas de geração de renda trouxeram para as vidas delas. De fato, é uma questão de empoderamento, mexe com a autoestima, que é algo muito forte, né? A mulher tem isso muito forte, né? E assim, é uma situação de repressão e de depressão também que é tratada na questão da moda, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Tá, a gente teve aqui, tem bastante falas da Gislaine falando, Marina, Márcia, Silvana, Juliana, Alexandre, Celso Leal, Fábio Saveiro está com a gente, a Rosa Malena. Pessoal, muito legal vocês estarem conosco, não sei se o pessoal da Lions está com a gente também. A gente vai encerrar por conta da questão do sinal, vai ficar gravado aí, a rede social do Vitor é Jerônimo Vitor, ele está presente, né? Ele tem uma loja e o projeto dele está ali na Benedito Calixto, num espaço chamado Como Assim, que é uma loja colaborativa baseada na economia criativa, que é uma economia bem desenhada, que tem os designer things que falam que é da Lala Nehanzain, que é uma mulher brasileira que trouxe o conceito da economia criativa para o Brasil. Então, a gente finaliza por aqui. Vitor, eu acredito que você deve estar tentando entrar, mas você vai ver depois o resultado dessa programação. Eu agradeço pelo Vitor ter participado conosco, essa tentativa de estar junto com a gente. Trouxe informações aí muito interessantes, o contato dele vai ficar no cantinho aí, se alguém quiser se interessar e falar e fazer as oficinas. Teve algumas perguntas que vieram aqui, como eu faço para participar da oficina, né? Ou como é que eu faço? O Vitor também implanta essas oficinas, né? Ele cria as oficinas em locais, então ele vai até o lugar, ele faz uma visita técnica, e aí, se for possível, ele implanta a oficina de costura nesses locais, e de preferência que sejam locais bem humildes. Ele leva lá as máquinas de costura e cria os projetos de geração de renda. Pessoal, então é isso. Tá, hoje sai um pouquinho mais curto por conta do sinal mesmo, eu acho que deve ter acontecido aí alguma questão no meio. Espera um pouquinho só, gente. É tudo gravado, mas a gente faz ao vivo. O Vitor tá me ligando. Peraí. Oi, Vitor. Olha, eu estou encerrando, Vitinho, e aí eu estou passando o seu contato aqui para as pessoas que se interessarem em procurar você, tá bom? Mando. Beijo. O Vitor mandou um beijo e pediu para falar do canal dele, que é o canal Jerônimo Vitor. Se você colocar Jerônimo Vitor como assim, você encontra ele na loja da Benedito Calixto e tem contato com ele pela rede social dele, tá bom? Pessoal, obrigada novamente, boa noite para todo mundo, espero que tenha ajudado de alguma maneira a clarear e trazer lucidez para as ideias, para que a gente possa colaborar cada vez mais com a questão social. Opa, Rosa Malena falando parabéns, Fábio Savero, Alexandre, todo mundo dando parabéns, muito legal estar com a gente. Bela iniciativa do Vitor, o pessoal está mandando vários elogios aqui. Bom, o contato dele está aí na tela. Quando quiserem entrar em contato com ele, todo sábado ele está pessoalmente na Benedito Calixto, nessa loja da Como Assim. Então, é isso daí, pessoal. Um beijo grande para todo mundo e boa noite. Obrigada.